Então, olá a todos e todas e todes. O título da minha fala são Lutas e Ressignificações nas Relações Étnico-Raciais. Então, quando nós vamos pensar essa questão da ressignificação, a primeira questão a se colocar em debate é se há escravos. E não há escravos na história. O que há são escravizados e escravizadores. Esses escravizadores, detendo poder quer do Estado, quer econômico, quer militar, foram capazes de se impor a outros povos e comunidades escravizando-as. Assim, do meu ponto de referência de ressignificação, não existem escravos, existem apenas escravizados. Mesmo aqueles que foram escravizados debaixo de uma lei antiética e imoral, ainda assim são escravizados e não escravos. Porque eu acredito piamente na questão dos direitos humanos, que todos nascemos livres e iguais. E isso independe do tempo, se é agora ou se é antes de Cristo. No caso do Brasil especificamente, a exclusão do negro, a exclusão do pardo, a exclusão do ex-escravizado que será liberto, ela foi planejada sistematicamente desde a lei de 1850 da Lei de Terras. Nesse sentido, então, quando a Inglaterra começa a pressionar o Brasil para que haja libertação dos escravizados, começa também a se movimentar o aparelho de Estado totalmente branco para garantir que esses negros libertos e pardos libertos não tenham direito à propriedade. E isso é de uma maneira muito simples. Até então, os brancos poderiam se apossar livremente da terra, fazendo ela apenas prosperar, no sentido de produzir, para garantir o direito de posse, e de uso e de legalização, baseado no pensamento religioso que a igreja dava os documentos. Então, não raro, esse homem branco também era católico, que doava uma terra à igreja católica, que enriquecia ainda mais, e que por isso redigia nos seus documentos que fulano era proprietário. Quando começa o planejamento do fim da escravização, essas leis são suspensas e se coloca pela primeira vez na história do Brasil que a terra é uma mercadoria, ela precisa ser comprada. Portanto, para se planejar a manutenção da pobreza e da exclusão do negro e do pardo, é necessário que ele seja liberto sem indenização, para garantir que ele não tenha acesso à propriedade. E assim foi feito. A libertação é feita sem indenização, quer aos senhores escravizadores, quer aos escravizados, mas sobretudo visando a não emancipação dos escravizados. E mais do que isso, a população que seria assalariada para garantir a exclusão dos negros e pardos foi substituída sistematicamente, já com um debate que vem também em 1850 com as leis de terras, onde o financiamento da parte do Estado da imigração do europeu branco, de preferência italiano sobretudo, para substituir a mão de obra negra. Então percebam como o Estado planejou o flagelo sistemático da população negra. Primeiro, porque transformou a terra em propriedade. Segundo, porque libertou sem indenizar. E terceiro, porque trouxe braços brancos para substituir o negro na lavoura. O negro sempre foi hábil o suficiente para trabalhar na lavoura e em todos os afazeres, mas como liberto não o interessava. Nesse ponto, então, não nos é interessante para uma ressignificação contar a história simplesmente do Estado, mas contar a história vista de baixo. A história de sofrimento dessas populações. E por isso o samba é importante. Ao mesmo tempo, é bom lembrar que escravização é apenas um dos modos de exploração que depende também de um outro elemento, que é o patriarcado. Se nós quisermos acabar com a escravização, se nós quisermos acabar com o racismo, há que se acabar também com o patriarcado. Nesse sentido, é bom lembrar que o patriarcado está ancorado num modelo de divindade, num modelo de Deus.
Então, diga-me que em Deus você acredita, que eu direi quais são as suas formas de dominação, quais são suas formas de exploração, quais são suas formas de abuso permitidas. E no cristianismo, a dominação ela é sutil, porque o Cristo foi reinterpretado. Então o Cristo que viveu lá na história era um Cristo revolucionário. Não é à toa que ele é condenado à crucifixão. Porque essa história de meu reino é um outro mundo, não é um outro mundo alhures, lá no céu. Não, é um outro mundo aqui e agora. Ele ameaçava o Estado romano, como dominado que era. E mais que isso, o Cristo convocava uma guerra. Ide por todos os cantos e pregai o Evangelho, ou seja, consigam novas aderências ao nosso pensamento anti-império. Só que a visão branca colocou isso como uma forma de dominação. Não é à toa que o cristianismo se estabelece quando ele se une ao Estado romano no século IV depois de Cristo, se tornando religião oficial pela primeira vez. Nesse sentido, então, o cristianismo ele colabora muito para a escravização, porque a leitura que é feita uma vez unido ao Estado é de uma subjugação total. Não tenho desejo, não tenho vontade, estou aqui para servir, estou aqui para sofrer. Olha que religião maravilhosa para a escravização. E ela tanto funcionou bem que depois os próprios anarquistas europeus que vieram substituir os escravizados vão dizer que não adiantava tocar na questão religiosa num primeiro momento, porque ela fundamentava as outras questões. Quais outras questões? A escravização, o patriarcado, o racismo e por aí afora. Nesse ponto, então, para nós ressignificarmos essa história, nós temos que partir do campo do direito de fala, de conquistar o direito de fala, e assim superar a exploração do pensamento e ressignificá-lo. Nesse ponto, então, é bom lembrar que não basta apenas estudar o passado, porque o passado está marcado pela mancha da escravização. E assim o discurso dominante se sobrepôs, quer no Estado, quer nas cartas religiosas, em qualquer elemento que você veja, que foi resguardado. Nós precisamos buscar essa ressignificação lá no lugar de fala do dominado. Assim, há de se abrir espaço na sala de aula para que as crianças e os adolescentes pretos e pardos falem abertamente como se sentem, como veem, como ouvem, o que significa a história que viveram. É necessário o protagonismo do negro hoje em sala de aula, porque senão nós ficamos contando uma história de 400 anos de escravização e ficamos indiretamente reforçando os estereótipos. Então, uma das questões fundamentais, e aqui vale para a criança negra, parda, para a mulher, para o gay, para travesti, para qualquer minoria que está na sala de aula, é conceder o lugar de fala como conquista e, mais do que isso, não permitir a interrupção do branco discriminador, que poderá tentar usar do racismo recreacionista como elemento para inviabilizar o lugar de fala, assim fazendo piadas, chacotas, minimizando, ou usando um termo muito atual que é o mimimi. Então a história oral, o relato de vida, é o instrumento mais poderoso que nós temos hoje para ressignificar as relações étnico-raciais no Brasil. Assim, não raro, ainda há crianças e seus terreiros de candomblé, e aqui mais uma vez a religião como elemento de resistência. É bom lembrar que o negro chegava e a primeira providência ou a segunda era o batismo obrigatório para a dominação religiosa. Nesse sentido, então, o embate religioso ele será posto na sala de aula como forma de ressignificação, porque afinal de contas o modelo de Deus que nós seguimos é o modelo de Deus que legitima a ordem social. E nesse plano, nós devemos lembrar ainda mais uma questão. A ressignificação deve buscar, nas conquistas dos escravizados libertos,
na conquista da própria libertação, porque a libertação não foi feita apenas porque os ingleses queriam, mas sobretudo porque os negros cada vez mais se conscientizavam de que eram escravos, de que eram abusados, e resistir a isso passou a ser uma forma constante. Então a fuga, o suicídio, o aborto, o assassinato dos brancos, tudo isso eram formas de ressignificação e de resistência. Eram os poucos instrumentos que estavam ao seu alcance. Mas podemos falar também da ressignificação numa sociedade que propõe que todos são livres, mas que na prática não é. Porque já no Império foi planejado a exclusão dos negros e dos pardos, e a República permaneceu com isso até data recente, sem fazer nenhum tipo de correção. Então as cotas é a primeira vertente de tentar corrigir esse passado. Nesse momento de libertação, então, de mundo liberto, uma conquista também dos negros, que resistiram sistematicamente, e é bom lembrar que os quilombos eram um exemplo disso, eram santuários onde não poucas vezes o próprio sistema de escravidão podia estar presente, mas era um sistema de resistência à dominação branca. É bom lembrar que no mundo dos libertos, o samba é um marco. Por isso colocar a música Não Deixe o Samba Morrer com a Alcione, com a Marrom. O samba tem pouco mais de 100 anos. Outras formas de batuques existiram antes que o samba, mas o samba é uma criação do homem negro liberto, que não mais é escravizado. O samba, então, é uma obra onde o Estatuto de Igualdade para a criação da arte, ele é chamado a si. Superando assim aquela imagem de monstro como falta de índole ou de moral para o trabalho, e muito mais do que isso, colocando a alma na criação artística. A alma, aliás, que foi negada a indígenas por tanto tempo por causa do patriarcado, portanto unido ao racismo e à escravidão, a alma que foi limitada a mulheres por tanto tempo, portanto ligada também ao patriarcado e ao racismo, a alma que foi negada a negros também por tanto tempo, portanto ligada ao patriarcado e ao racismo. A produção cultural do samba, como obra de homens libertos, é a proclamação da existência de uma alma, de uma sensibilidade. É a proclamação do direito à igualdade. O samba, enquanto batuque remodelado, enquanto forma expressiva, mostra a humanidade igual em todos os seres. E por isso mesmo, o samba será combatido pelo branco. Assim, o primeiro samba, ele surge em 1916, composto por Ernesto dos Santos, o Donga, entregue em uma petição de registro do samba pelo telefone ao Departamento de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional. Por que registrar o primeiro samba? Para colocá-lo no Estatuto de Igualdade. Todas as almas podem criar. Todas as almas podem produzir. Aqui um elemento simbólico de que a superação da escravização devia estar em todos os campos. Entretanto, a opressão branca, a opressão cristã, a opressão patriarcal permaneceu, porque permanecia ainda a visão de crime de vadiagem que via lá do Império com 30 dias de prisão para quem fosse pego no momento de lazer. Então o lazer era um privilégio dos brancos, e não dos negros e pardos. Nesse sentido, então, produzir lazer é produzir uma identidade própria, uma identidade de baixo, uma identidade do liberto, daquele que conquistou a liberdade novamente. E não é à toa que em pleno século XXI nós vemos tantos cristãos e tantos patriarcalistas ainda combaterem o próprio carnaval como elemento mágico de máximo do samba na cultura brasileira.
porque é nesse momento que a cultura africana aflora como expressão máxima de arte. E não é à toa que um dos países que por mais tempo teve escravização de modo sistemático tem o maior carnaval da terra, e a comunidade negra faça dele o seu maior espetáculo, para provar a sua resistência, a sua ressignificação diante do mundo. Não à toa, políticos cristãos e patriarcais, eles apelam para questões econômicas para dizer que não dá para manter o samba. Mas a questão que está de fundo é o racismo, é o patriarcado, é a misoginia. Na realidade, quando se fala, vamos tirar o recurso do samba, do carnaval, para a educação, não se está se solucionando a questão da educação, mas antes está se aprimorando o sistema de exclusão do negro pelo século XXI. Então não basta ser apenas liberto, não basta apenas ser negro, ou não basta ser apenas um branco consciente de que mudanças são necessárias. Nós precisamos imprimir o antirracismo na educação. Nós precisamos imprimir o antirracismo nas instituições. E para isso, não basta cotas para alunos. É necessário cotas para professores. Eu mesmo, como disse, me autodeclaro branco. Mas eu era o único branco de pele morena na Barão de Mauá. E assim mesmo fui demitido durante a pandemia. Não deixa de ser sintomático de uma sociedade onde o racismo pune a todos que têm ainda um certo pé na escravização. Assim, pensar o racismo é pensar o patriarcado. Homens brancos que criticam o racismo e não criticam o patriarcado são, na realidade, coniventes com uma escravização suave, assalariada, onde o salário de mulheres, negros, pardos, homossexuais, travestis são menores do que do homem branco heterossexual. O dilema que nós vivemos hoje. Afinal de contas, os libertos e os livres permanecem com o problema da escravização do assalariamento. Afinal, quantos têm acesso a uma renda capaz de pagar o suficiente para sobreviver? Ou mais do que isso, peguemos o problema hoje da pandemia. Nos falta dados ainda que explicite quem realmente morreu. Quantas mulheres negras, quantos homens negros. Isso tudo é ocultado porque nos assustaria ver que a pandemia serviu para mais uma vez um extermínio selecionado da sociedade, na busca do embranquecimento irreal do planeta e do Brasil. E isso tudo tem que estar na sala de aula. Nós temos que debater. E para isso, o entrave maior é a religião. Por que se fala a todo momento? Ah, mas vai falar de candomblé na sala de aula? Porque dependendo do modelo de Deus, nós temos um modelo de exploração sancionado pela sociedade. Eu espero não ter sido tão subversivo assim, mas atendi a demanda que era a questão da ressignificação das relações étnico-raciais e as suas lutas. Eu agradeço pela oportunidade e encerro aqui a minha fala.